Olá a todos e todas. Meu tema vai tratar da presença da mulher nos estudos comunicacionais latino-americanos e eu completaria o título com Do Silenciamento à Palavra. É um enorme prazer participar do Meu Estudos mais uma vez. Este ano, de forma muito especial, até pelo tema do evento. Aqui no Brasil estamos vivendo em plena pandemia do Covid-19. A ordem geral das autoridades da saúde é para que fiquemos em casa. Então, é nesse cenário bastante excepcional e complicado que o mundo atravessa que eu vou falar sobre a presença da mulher nos estudos comunicacionais latino-americanos. Sou uma pesquisadora da área da comunicação e venho trabalhando há muitos anos com os estudos latino-americanos, em especial com a parte de teorias e metodologias, além de temas ligados mais especificamente ao jornalismo. Desde a defesa da minha tese há quase 20 anos, quando realizei o mapeamento dos estudos comunicacionais, abarcando o período de 1959, quando da criação do CIESPAL, até 1973, quando ocorreu a reunião em Costa Rica, a presença da mulher, se não foi totalmente omitida, aparece pontualmente em um ou outro estudo, sempre em parceria com o pesquisador. Outra pesquisa que eu venho realizando é o acompanhamento das disciplinas de teorias e metodologias da comunicação, objetivando conhecer e mapear quem são as referências bibliográficas indicadas pelos professores, em especial, nos cursos de comunicação. Nós escolhemos essas disciplinas porque elas são obrigatórias em quase todas as instituições de ensino, especialmente nas áreas do jornalismo, da publicidade, do rádio, da televisão, relações públicas. Então, a investigação também tem sido ampliada para instituições de ensino tanto no Brasil como na América Latina e vem sendo realizada sistematicamente, abarcando escolas públicas e particulares. Além de observar a pouca incidência de autores latino-americanos, sendo grande parte das referências ligadas a escolas de Frankfurt e outras escolas de pensamento, o outro dado é a inexpressiva presença das mulheres pesquisadores nas referências. Assim, esses resultados se constituíram, ou têm se constituído, como um estímulo para a investigação que estamos empreendendo e nos traz algumas questões importantes que eu quero compartilhar com vocês. Com uma cultura diversificada, uma geografia variada e um extenso território, a América Latina reúne 20 países com histórias que ocorrem paralelas e permanecem unidas por semelhanças, porém também estiveram marcadas por diferenças políticas, sociais e culturais, como bem disseram Gabriela Cano e Dora Barrancos em 2006. Assim, os estudos que tratam sobre a legitimação do campo da comunicação no continente, notadamente na perspectiva histórica, tem seu reconhecimento na própria região, em especial a partir da década de 1960, com a criação de instituições de ensino e de centros de investigações internacionais, como o Centro Internacional de Estudos Superiores de Comunicação para a América Latina, o CIESPAL, no Equador, em 59, o Conselho Nacional para o Ensino e a Pesquisa em Ciências da Comunicação, CONEIC, criado em 76, no México, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, de 1977 no Brasil, a Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação, a ALAIC, criada em 78 e reconstruída em 89, a Associação Mexicana de Investigadores da Comunicação, a AMIC, criada em 79, a Federação Latino-Americana de Faculdades de Comunicação Social, a FELAFAX, fundada na Colômbia em 81, a Associação Boliviana de Investigadores da Comunicação, a ABOIC, criada em La Paz em 81, entre tantas outras. No mesmo período, o surgimento de publicações acadêmicas científicas de vocação explicitamente latino-americanas,
como a Chasque, no Equador, editada pelo CESPAL desde 1972, a Comunicação e Cultura, publicada no Chile, Argentina e México entre os anos de 73 e 85, a Revista da Laïque, que teve início nos anos de 1980, e Diálogos de la Comunicação, publicada pela Felafax a partir de 1987, balizam, têm balizado e divulgado essa produção comunicativa. Também o desenvolvimento de estudos historiográficos, em especial as compilações realizadas pela Laïque, que reuniu produções comunicativas, tanto teóricas quanto práticas, da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, e que objetivaram sistematizações documentais da produção em comunicação na região. Isso foi um projeto interessantíssimo chamado a Laïque CID, Bibliografias Básicas de Investigação em Comunicação e Cultura na América Latina. Ele foi concebido para contemplar 5 países inicialmente: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru, e foi financiado pelo Centro Internacional de Investigadores para o Desenvolvimento, o CID. Soma-se a esse grupo o ensaio Memória do Campo Acadêmico da Comunicação, Estado da Arte do Conhecimento Empírico de Natureza Historiográfica, que foi escrito pelo professor José Marques de Mello e publicado no livro do Congresso de 2011 da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. E esse material faz um inventário das incursões recentes sobre o tema, entre outros tantos estudos que nós temos acompanhado sistematicamente. Assim sendo, as evidências empíricas corroboram a produção comunicativa latino-americana, especialmente a partir de 2 frentes: na institucionalização dos estudos na região e no crescimento exponencial dessa produção, incluindo aí contextos internacionais. Então, se por um lado os estudos comunicativos na América Latina podem ser caracterizados pela ampliação dos espaços de formação, que favoreceu o ingresso da mulher na educação superior, especialmente a partir do século XIX, embora o exercício profissional ainda ocorra em muitos casos em uma posição de menor prestígio, se comparada com os colegas do sexo masculino, por outro, não tem focalizado sua atenção na produção realizada por elas, de um modo geral. Então, na literatura da área, de fato, parece evidenciar-se uma condição de exclusão de referenciais dos estudos realizados por mulheres, embora esforços importantes tenham sido realizados ou vêm sendo realizados por pesquisadoras como Lilian Ross, que é pioneira do novo jornalismo, ou jornalismo literário, reinventa os limites da reportagem nas páginas do New Yorker, a Gertrudes Robson, de 1988, que não hesitou em proclamar como território monopolizado pelo gênero masculino, argumentando que as contribuições femininas vêm sendo minimizadas, ignoradas e escamoteadas. A Brenda Dervin, dos Estados Unidos, entre outras tantas mulheres. É possível afirmar que a espiral do silêncio é a única teoria que tem assinatura feminina no universo cognitivo monopolizado pelo gênero masculino. Bastando para isso, para ter certeza disso, uma consulta aos manuais de teorias da comunicação vigentes em diversos países. Assim é possível comprovar essa afirmação. Na região latino-americana, do mesmo modo, há trabalhos historicamente significativos e igualmente desaparecidos dos estudos comunicativos. Podem ser citadas as contribuições de pesquisadoras como Fátima Fernandes, do México, fundadora da Associação Mexicana de Investigadores da Comunicação, a AMIC, sendo uma de suas publicações o livro de los Medios de Difusão Massiva em México, de 1982, a Matilde Pérez Palacios, do Peru, que exerceu a presidência da Federação Católica Latino-Americana de Escolas de Jornalismo, os periodistas católicos, de 1968, tendo publicado diversas pesquisas relacionadas aos estudos de comunicação religiosa.
Marta Colomina de Rivera, da Venezuela, que estudou a função das telenovelas na sociedade latino-americana ainda em 1968, em cujos resultados estão em seu livro Hóspedes Alienantes. Patrícia Anzola, da Colômbia, que desencadeou uma ofensiva para resgatar a memória da pesquisa em comunicação num bloco formado pela Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru, e também integrou a diretoria da LAIC. Estão ainda nesse rol pesquisadoras como Margarida Kunsch, do Brasil, que tem se dedicado aos estudos sobre comunicação na América Latina, além de ter dirigido a LAIC e editar, a Revista Latino-Americana de Ciências da Comunicação. Somando a lista tem a Dízia Sá, que primeira mulher a militar profissionalmente no jornalismo cearense, tomando a frente do movimento para criar o curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. E não menos importante está a contribuição da professora Lúcia Castellón, do Chile, que revitalizou o ensino de comunicação naquela região. Junta-se a esse contingente de mulheres Silvia Alvarez, de Porto Rico, Cristina Bacin, Mabel Grillo e Maria Cristina Mata, da Argentina, Ana Maria Cano e Maria Teresa Queiroz e Carla Colonna Guadalupe, do Peru, Diana Kise, Denise Somali, do Chile, Rosana Martel, de El Salvador, Luzneira Parra e Midália Pineda, da Venezuela, Dânia Pils, do Paraguai, Rosana Reguilho, do México, Carmen Rico e Ana Cecília Solari, do Uruguai, Ingrid Esteban, da Bolívia, e Anete Toiraque, de Cuba, entre tantas outras. Então, fazendo um breve comparativo dos dados apresentados, pode-se observar que não são a região de origem do estudo e ou a diferença linguística as justificativas para essa supressão dos estudos das mulheres, uma vez que no cenário latino-americano o silenciamento também existe de fato. Então, dado esse panorama breve, mas que é resultado de pesquisas que temos realizado no Brasil, decidimos empreender uma nova investigação mais ampliada para mapear a presença da mulher nos estudos comunicativos latino-americanos, delineando o período de 59 até o final do século XX. Esse espaço temporal vai permitir não somente sistematizar, mas analisar as características dessas produções pioneiras, das mulheres, em um período de grandes movimentações e inquietudes políticos-sociais que toda a América Latina viveu, de um modo geral. Assim, nós temos por objetivo ampliar o quadro de referência das ciências da comunicação, mapeando e projetando os estudos realizados por mulheres, mais especificamente no cenário latino-americano, de maneira que seja possível avançar na produção do conhecimento, reconhecendo e compreendendo a natureza do espaço comunicativo produtivo ocupado pelas mulheres e por suas contribuições. Fazendo um exame dos principais livros e textos disponíveis que tratam do pensamento latino-americano, ou como chamamos aqui, PCLA, é possível observar que tanto nas autorias como no referencial bibliográfico há um ocultamento de nomes de pesquisadoras, Isso nos leva a questões tais como, por que da invisibilidade das mulheres na história do e sobre o PCLA, Nunca chegaram a ter um pensamento simbólico essencial para os estudos em comunicação, ou foram silenciadas e eliminadas da construção histórica desse pensamento? Quais determinantes para o reconhecimento de uma pesquisadora na construção teórica do pensamento comunicacional latino-americano? Desta forma, a busca dessas produções silenciadas na historiografia, como bem afirmou Michele Nascimento em um texto de 2019, que coincide com a busca de uma história das mulheres, gênero esquecido durante longo período em que a história, completo eu, do pensamento comunicacional latino-americano,
foi construída ou deformada de acordo com as forças políticas envolvidas. É de ater-se que o desafio na busca por respostas da não presença da mulher nos estudos comunicativos se expandiu de maneira cientificamente estimulante, quer a partir das pesquisas sobre os mídias, impresso, cinema, rádio, televisão, ou mesmo através das diversas escolas de pensamento, como Frankfurt, Francesa, Birmingham, etc. Ou ainda em teorias e temas que norteiam os campos de investigação, comunicativos, como jornalismo, a publicidade, relações públicas, rádio e televisão, etc. Tais como agendamentos, valores notícias, cultura, opinião pública, empírico experimental, enfim. Então, esta ausência, ela se torna mais perceptível se considerarmos a apresentação de outros ambientes midiáticos, como os suportes da web, como blogs, sites, redes sociais, por exemplo. Assim, podemos afirmar que o ocultamento extrapola para o espaço cognitivo, onde na construção crítica da realidade comunicativa, quem busca pela produção das mulheres encontra a ausência ou a deformação de conceitos e concepções, muitas vezes equivocados em sua interpretação, especialmente quando se considera que a história é uma forma de ver a sociedade. Uma visível complexidade está contida em 2 pontos. A primeira é a sistematização desta produção para em seguida realizar o que Michele Nascimento chamou de revisão do cânone e da literatura de autoria feminina. Não só revisão, mas pesquisa e estudo sobre obras de autoria feminina nunca antes estudadas. Então, esta pesquisa que estamos empreendendo suplanta a crítica essencialista da dualidade homem e mulher e se pauta no gênero enquanto categoria de análise histórica. Rejeita o caráter fixo e permanente da oposição binária presente na construção hierárquica da relação entre o masculino e feminino, como bem afirmou Nascimento. Então, dessa forma, em lugar de se preocupar ou de procurar somente as origens únicas, temos que conceber processos tão ligados entre si que não poderiam ser separados. Temos que nos perguntar mais frequentemente como as coisas acontecem para descobrir por que elas acontecem, tal como vem pesquisando, por exemplo, quem vem escrevendo sobre Joan Scott, desde 89, em seus textos, ela tem batido bastante nessa tecla. O estudo também se pauta pela formulação da Michele Rosaldo, de 1980, quando ela afirma que temos que procurar não uma causalidade geral e universal, mas uma explicação significativa do porquê, entendendo que o lugar da mulher nos estudos comunicativos não é diretamente o produto do que ela faz, mas o sentido que as suas atividades adquirem através da interação social concreta, presentes na história da comunicação na América Latina. Então, do mesmo modo, a ênfase da presença da mulher nos estudos produtivos latino-americanos está na ODS, nas ODS da Agenda 2030 e de alguma forma nos ajudam também a justificar essa pesquisa científica. Então, para empreender essa investigação que estamos começando aqui no Brasil, é necessário entender o que estamos categorizando como gênero e para isso nos valemos dos estudos da Joan Scott ao afirmar que é um conceito associado ao estudo de coisas relativas às mulheres. Gênero é um novo tema, um novo domínio da pesquisa histórica, mas não tem poder analítico suficiente para questionar e mudar os paradigmas históricos existentes, ou seja, ainda nas palavras de Scott, o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. Seria melhor dizer, o gênero é um campo primário no interior do qual, ou por meio do qual, o poder é articulado.
Gênero não é o único campo, mas ele parece ter sido uma forma persistente e recorrente de possibilitar a significação do poder no Ocidente, nas tradições judaico-cristãs e islâmicas de um modo geral. Então, o estímulo vem a partir, né, da procura em verificar que quando os e as historiadoras, né, buscam encontrar as maneiras pelas quais o conceito de gênero legitima e constrói as relações sociais, eles e elas começam, na verdade, a compreender a natureza recíproca do gênero e da sociedade e suas formas particulares, e mais especificamente, né, contextualmente específicas, pelas quais a política constrói o gênero e o gênero constrói a política. E é nessa perspectiva, né, como assinala bem Scott, que a gente pretende caminhar. Também é importante ponderar que para a realização de um trabalho histórico é necessário resgate sobre aquilo que se deseja empreender, não sendo possível definir um marco zero como um ponto, né? Um marco inicial como um ponto zero, né? Abrindo assim perspectivas de muitos outros estudos. E um outro desafio da gente é que os resultados, né, dessa pesquisa sejam disponibilizados na biblioteca virtual da Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação, chamada de BIVIA-LAIC, né, da qual eu sou coordenadora. Então, socializando esses resultados, né, na internet para uma gama maior de pesquisadores. E, finalmente, né, fica o convite para aqueles colegas que desejarem participar da pesquisa, né, investigando a presença feminina nos estudos comunicativos em sua região, integrando a nossa rede PCLA, né, as contribuições serão muito, muito bem-vindas. Então, para isso, basta enviar um e-mail, né, para que eu possa iniciar, né, a passar, né, a metodologia que nós estamos utilizando e realizar um trabalho conjunto. Me despeço, agradecendo em especial ao professor Denis Renor e à sua equipe pela oportunidade de divulgar, né, esse trabalho que está sendo realizado aqui.